monaka yowo anrowa wikupanyera dizizo. Amém. Amém. Amém? Amém. A palavra do Senhor está a dizer o seguinte: olhe, Mone. Cristo vem pelas nuvens Cristo omwa mekuni. e todo mundo irá ver ele descendo. Na tu tene muduma nkuni motene andromo na yena akuruaka. A palavra todo mundo não exclui ninguém. Mazu amuluku ya himaka wira atu tene kanintanlanto. Todo mundo irá ver ele descendo Atu o tene andro omona Cristo akuruaka mekuni. pelas nuvens. Arwaka ni meku. Até aqueles que mataram este Cristo. Hatta tu yale ya mwine Kristo yowo. A história nos conta que os fariseus, Wahala os ungikimera saduceus, wira mafariseo ni masaduseu. escribas, Na tu ya lepa igano. estes tramaram contra Cristo Awo yena ya hinkota Kristo. e mataram ele. Mpaka upierero mwiva. Queridos, Eshindako pentiwa. a Bíblia está a dizer o seguinte: Bibi ya unihimea wira za. todo mundo Atuo tene. na face da terra Mariari volumo ngula. irá ver ele descer pelas nuvens. Andomo na Kristo arwaka mekuru. Talvez venha se perguntando: Ntomat mundro wiko hawira. o que está a se tratar? Enira ne asheni vavo. O que nós queremos aqui perceber? Kamena wiwa washeni vavo. A palavra do Senhor Mazua muluku. nos fala sobre o evento final da história. Yena anihimea mikalelo zinro wira ne ukizera ni wolumu. O evento final da história, Makalelo nro wira ne ukizera ni wolumu. o fim do mundo. Wahawa mane uomala wena kwela mbia. Agora, no final de todas as coisas, Wimalelo ni waituzo tene. no final do mundo, Wimalelo ni welapo. Cristo vai descer. Yena Kristo mrokurua. O que ele virá fazer? Enwela wira ni mto. Nós vamos descobrir pela frente. Mto nikelako holo ni mro ishutetu nwela. Mas eu quero lhe dizer o seguinte: Maskin pamela ka uhimera mtakotila. você, Nyuo. todos nós, Oteni kuva. somos convidados No latuliwa. a participar deste evento. Wira Da ni história. kalele mpanta. Nira no ni mro wira ne ukizera. O evento da história, Kalelo onro wira ne ukizera. a vida de Cristo. Oro wa Kristo. Mas antes que Cristo venha, Masinelo Kristo inatunga zizo. ele deixou algumas recomendações aos seus Yena discípulos. ohia itu kama za zola ihera zawe. Deixou algumas recomendações aos seus queridos. Yeno hahira arume yawe zola ihera zawe. Deixou alguns sinais Yeno ohia itonyero. que descreveriam Ya ro wira ne ya. que realmente estamos quase no fim do mundo. Zizuoni haka wira ne ke kai elapu wila enhalomala. Os Wahizela kwela. sinais que mostrariam a sua chegada. Itonyero zinoni hera owawe. Quais são esses sinais? Itonyero shemi yeizonto. No livro de Mateus, capítulo 24, El libro de Mateus capítulo 24. a partir do verso 1 até o verso Okuma 8, na versículo 1 mpaka verso 8. terminando no verso 25, Mroka oparari versículo 25. nós encontramos aí o historial Mroka nyago zohima. dos sinais que Cristo disse que iriam acontecer na Baliari face ba da terra. itonyero zaro wiranea Kristo ahalaka owa. Antes de ele chegar, Yene lelo inatupia. essas coisas tinham que acontecer. Ifizas kamoza za hana wiranea to. O que ele disse? Yena himeshe ninto. Ouvireis falar de guerra, Munro wiwa kai lavuliwa kai ikoto. rumores de guerra, Nizoruma za ikoto. fome, Etala. doença, Ireta. nação contra nação vão levantar para lutar. Elakoni nro venyero wanaza. Povo contra povo. Malokoni maloko nro venyero wanaza. Veio se falando Nro lavuliwa que kato. surgiria também no meio dos irmãos Bariari za muzi. não terem amor um com o outro. Ohipenta na ngina ni nkwawe. Alguns sinais vinham acontecendo. Onyero zikina zwara ziranea Estão ka. acontecendo. Nini nelo zinira zirea. Falou-se de terremotos. Yola uliwa mahawa itetere. Nós vimos muitas das vezes. Yoni hiwa zovira ikatizi. Passamos a ver esses sinais. Zovira naonaka itonyera za kamoza. Ciclones que nunca acabam. Aya mana nkaya kamala. E vimos as doenças que estão surgindo daqui para aqui. Ninona irata zinkume lavaliva. Doenças que deixam o povo preocupado. Ireta zinahia atu nushanka vanchene. E se perguntam onde é que essas coisas vêm e quando vão terminar. Nikulan tu oniko hawira. Basi ireta zinkuma vai. Nizinroma lela E lini. na nossa sociedade vem se falando-se fome, Ni variari va maloko allapo ni vanira kana vulio kama hawa itala. doença, Ireta hizo to. mortes, Okwa. conflito entre familiares. Onyakuli hani wa mwe muzini.
Mas Cristo, antes de ir embora, Masi Kristo lela hinaturo wirimu. ele deixou esses detalhes que deveriam acontecer. Yena aihia zote hizo zinaona huwa brazaro wira. Fala-se que o céu e a lua, ou seja, o sol e a lua vão deixar de brilhar. Bahima wira weri ni nzuwa zinrohi ya waria. As estrelas vão cair do céu. Mtoa zinromo raza uzuni molaka na tesi. Esses e mais sinais nós vimos acontecerem nos anos passados. Tonye raza zote hizo hivi kona zirane ya kazi zinrohi. Houve falta de fome Ya ikala mahibi ya hakanda itala. no ano 2016. Mwaka 2017. O mundo geral enfrentando essa crise. Mwaka ya kumbele ya itala mwaka 2017. A Irapo tena ya kumbia ya itala. doença em que todo mundo passava a usar máscara. Ya ikumelele tu ya kanyara bihatu otiele wanuwa ya. Não somente esses sinais. Kahiyo ya itonye ruru ya izo bahi. Está se falando de guerra. Nila kuliwa ka ikoto mpaka ya lava. Povo contra povo, Maloko hata maloko. cidade contra cidade. Mitete hata mitete. São coisas que estão acontecendo. Izotele izo ituzimkumelela. Agora, Tovo. qual é a solução de todas essas coisas? Mamalelo haya itizo enrokala zaidi. Lembre-se que Cristo disse que isso ia acontecer. Nupole sana na Kristo yena ahilo pala kala iru ya hana wirane. Mas disse também que não é o fim. Ni aihina tawira mona zotele izo kahitu umala wene elapo. E resta mais um sinal que ele disse que este sinal depois de acontecer, Teo hana te tonyero ekina yena ahina wira. Monari kumelele yeyo. o fim chegou. Tovo zwele wira wakati wapia tena. Qual é este sinal? Ndo tonyero sheni yeyo. No mesmo livro de Mateus capítulo 24, versos 14, Lelo ni yari ngina mwe livro ya Mateo 24 versículo 14. eu gostaria que o meu irmão tomara a leitura rapidamente. Na favela wira esomwe versículo ayo 14 ya Mateo 24 wako veya sana. Iwezo mazua apuya. Nave habari ilayorera yo mwene wa wirimu. Enola leiwa mulaponi motene. Wira maloko otene ezuwele yamini. Vano mtolu mwenkula omaleke. Amém? Amen. A Bíblia diz o seguinte: Biblia ni hina za. o evangelho do reino de Deus Habari yo mwene wa wirimu. será pregado a todo mundo. Enanda leiwa barriere na maloko otene. Então, Ndereru yeyo elapo enamana. a pergunta é: Yoko hantotinda. qual é esse evangelho? Habari sheni yela. Porque a Bíblia diz que o evangelho verdadeiro Porque okala wira Biblia ino ni hima wira. Habari yeke kai. será anunciado a todo mundo. Enrola leiwa barriere na tu otene. E então virá o fim. Yaireka yeyo olumangu omaleke. Qual é este sinal? Ndo konyero sheni yeyo. Qual é este evangelho? Ou kwa hizo habari sheni yeyo. Eu quero recordar a você. Kafala ukushara ni nyomo naka. No início da criação dos céus e a terra, Wira bachera ni wakati shwa olumangu erimuni ilapo ya laki. Deus colocou o ser humano no jardim do Éden. Yena muluku ahimwe habinata mu matama wetene. Adão e Eva. Adamu mara wetawa. Conhecemos bem a história. So zuela sana wahala yo kahiyo. Deus colocou uma árvore Yena aikela mwe mwiri. e disse: não come delas. Yena muluku kwira hike yokoro koza E mudula. se você comer, vai morrer. Nini hikumu ino inyu chami yokoro koza mudula na mopa. O que aconteceu? Ya kumele lesheni. O ser humano passou a obedecer. Minata muyena kia iwele la pahi. Chegou uma fase, Waipia okati. um tempo, Okatu opahi. em que o inimigo também veio, Wanani aru yawe. conhecido Satanás. Aswoni wakatizira na satanash. Aproximou a mulher Mwata bela ntiana. e disse: é verdade que quando você comer isso vai morrer? Kwira ke kaiwira nini hikumu ino inyu mudula napa. A mulher disse: é verdade, mas o Senhor disse: não podemos tocar e nem comer. Yena kwira titiza zihimania ya pia himwira na gararu mudula. Na jaru na mopa. E o que acontece? O inimigo disse: Ya kumele lesheni wanani kwira. vocês não vão morrer. Yena kwira nyuka mumro wopa. No momento que forem a comer, Okati ni muno inyu oja. vão conhecer o bem e o mal. Ngaro masuele oreri wa E nutakaniwa. serão como Deus. Munro kala kam tontoko manene. Querida igreja, Tiwa shinna. quem não gostaria de ser como Deus? Bani ba wa hanzi bela yeno kala ntoko manene ndugu. Eu acho que muita gente gostaria de ser Niki como no na Deus. wira fenchene wa nazi bela yeyo okala ntoko ndugu Quem ziria. não gostaria de ter patentes? O hilinzi bela mo okala na ichuvita bani. Quem não gostaria de ser o mais grande de todos? O hilinzi bela mo okala mkulu pale bariari ba kwa wetani. Todo mundo gosta. Futene nazi bela. Assim a mulher pensou e o homem pensou. Mtoti
sermos como Deus. Ira kiyo ni kalen to ko manene É lugu. uma bênção. Etiyo tiyo te pashore. Acabaram se esquecendo da ordem de Deus. Yena ya malelo liya na nulu mungu na. Quer dizer, o Satanás ele coloca mais um outro caminho ali. Tivo tonye ura satana yena aruhia te kiro kina vale. Deus coloca a verdade, Yena manene lugu ai hela sharia. Satanás vem trazer a mentira que não é assim. Yena satana aruhia nulu na wota ura ka hiyo tizo. E o homem escolheu seguir a mentira. Yena pinata muntu ai kupa lutanda wota. E na mentira Wota ni mamwe. surgiu o pecado, Ya ikumela yoteka. doença, Ireka. fome, Etala. guerras Ikoto. e dificuldades que nos Ni assolam mikashero no mikina ku. mundo. no Kanya povo. ne amariya ribapira atamu. Otene hata fan logo na manene. Mas como Deus é Masu amoroso, kala wira manene lukiena to penta. Ele não deixou que a verdade também se apagasse. Yena katunne wira eke kaile etipatipe. Ele queria que a verdade seja conhecida. Yena lelo ali tuna wira ke kaile ezuliwe ke kala ko Por holo. isso, daquele momento em diante, Tibo menye baba le ro ko holo. nós encontramos aqui dois caminhos: Yimbo panya ba ipiro pili. a verdade Eke kai e mentira. ni wota. Nunca irão andar dois caminhos sendo verdade. Kazindro panya ne ipiro isa pili. Nilelo dikallene eke kai. E nunca vão andar dois caminhos sendo mentira. Ni kamundro tara ipiro pili. Zodere dikalle za wota. Essas duas coisas andam juntas: Itiza pili ineta vamoza. a verdade Eke kai e a mentira. ni wota. Desde o jardim do Éden. Okumana matawa weteni. Assim que o homem pecou, Obenye baba le binata una tenkawe. a mentira ali veio acompanhando a verdade. Yena wota ohorwa kia tala E eke kai. Satanás começou a confundir as coisas. Ni satana lelo kukola molo virika ni haza ito. Lembre-se que Jesus conta uma parábola, Yumo pole sana ura Kristo yena ahi ina likani ho. puxa naquela parábola, Mariari na likani ho houve um yese. senhor Yena hima ira ikala lopa na no. sua machamba que coloca ali o trigo. Matama wa lemo etiriku. E o outro veio colocar o joio Nkina kukura kwa la mo na mesma tangala. machamba. E matai mo zaru yele. Quer dizer, Ni hina wira. o caminho certo E piro ye eke e kai. o caminho errado. Ni piro yo ikala eke kai. Ambos Masi piro iam zopili. crescendo juntos, Zinwa ka opuro mo porque zaru. pertencia à machamba do Senhor. Okara zopili zarin matama kuya mo. E no final das contas, Luibale ni waitie izo. fez a seleção. Yo ya hirwa tanlo. O que era limpo Ele ari yoloka. era guardado no celeiro. Mura kwa iwa kama tarimi. O que era contaminado Ele hakale yoloka. era queimado. Pia ropa hiwa kwa tapani. Querida igreja, Ashina ofensiva. estamos a falar do mesmo assunto até agora. Ninlamule timo za mozarum pakanda Da nriahuba. volta de Cristo. Owowa pia Yesu E o Kristo. que irá acontecer? Etusheni ro wiranea. Mas nós percebemos que aqui existem essas verdades Yono zuela wira vayo kala ike kaiza. do evangelho do reino que será pregado. E habari yo mwene wa wirimu erwira ila leiwe. Qual é esta verdade? Eke kaisheni yela. Fala-se da volta de Cristo. Elamuli wa mahawa wa Kristo O wanai. evangelho da salvação. E habari ya nobola. Muita gente hoje não crê em Cristo. Atanchene lelo ba. Kanimami ni Yesu Kristo. Não acredita em Cristo Kanimami ni kweli kweli Yesu Kristo. como o Salvador do mundo. Wira yena tukale mawapoli olumwengu. Como o que foi dado a autoridade de governar todas as coisas. Wira yena tagahiwe owela woruma ituzo tene. Se você for a ver a palavra do Senhor no livro de Mateus capítulo 28, Número moja masua kuya Maria no livro de Mateus capítulo no 28. verso 18 diz o seguinte: El versículo 28 ni hina sa. foi-me dada toda a Niyo autoridade ko mahiwa oweria. no céu e na terra. Ovenya wirimu mpaka bati. Quem fala? Ohima tanigo. Cristo. Ohima ki Kristo manene. Cristo tem a autoridade de todas as coisas. Yena tarina oweria Maria no ituzo tene. Por isso, muita gente hoje não crê neste evangelho da verdade. Tivwa twenjene lelo kanami ni habari la yeke kayo mene wa Mas wirimu. você já conhece esta Basi verdade. nungo mozuele ke kayo mpaka Qual é yena. outro evangelho da verdade que a palavra do Senhor diz que seria pregado e depois finalizaria o fim? Tusheni to Kristo himya wira ya ro wira na eyo. Etonyera komala wolumengu. O evangelho da morte. Olale we habari okwa. Muita gente não acredita na morte. Atwenjene kanami ni okwa. Quando a pessoa morrer, já morreu. Mtu akwaro hokwa. Algumas pessoas acreditam que quando a pessoa morre, Akina anaamini wira mtu aro hapa. no cemitério lá virá uma pessoa que irá investigar esta pessoa. que Mahiye morreu. mwe onoma mtuwelo nkoha koha mtulo kwiye. Algumas outras pessoas acreditam Akina tanaamini wira. que na verdade aquele não morreu, já foi no céu naquele instante. Anaamini wira mtulo ni wira kwa karugala ni witiwa. Yena oroa wiri mukatiyo. Ainda continua a mesma história de não acreditar. Lelo anwa ekalaka ntitiyo hami. Como se fosse o ser humano ter a imortalidade. Anupula wira lelo pinata mu okala na
eroho ehinkwa A imortalidade. ohikwapaji Muita gente não acredita que quando a pessoa morre hoje, atwenchene na mini wira binata mu arowa kwanto ko elelo ba fica no pó da terra, kanani ni wiro kala tayani vale no esquecimento. wo hupu la Não hatetu sabe nada kanzu do que letu acontece vairiar vaizei na nirane vida do ser humano. variar va bina tamu De acordo com o livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, ni taraka lele mpale kina mazwa manene luko liburi ya mzueli kapitulu 12 versículo 7 quando a pessoa morre, hima wiro katipina tamu kwawe o corpo fica na terra erutwawe elikelana e tayani o espírito volta para quem o ni deu. erohwawe elitikela wa mruku Quem deu o espírito a esta pessoa? yona banhe eroho variar mantule Deus. muluku A ta coisa que faz com que o ser humano continue vivo etuen kali hawira binata makaleke hai são duas coisas: iritu pili o pó etaya e o espírito de Deus. ni eroho ya mruku Juntar essas duas coisas nutakai hai twiza i passa a existir alma de jeito uma pessoa que respira. kan kalawe ntu onimumula As coisas separadas, itwiza ya roya hiana não há vida. kawabubo hai wa binata De mu acordo com o livro de Eclesiastes 12, verso 7. nitarakele ngimya kuzuani capítulo 12 versículo 7 E no livro mesmo de Eclesiastes, capítulo 9, de 5 a 6, na ronawe telivure ya muzuani capítulo 9 versículo 5 para versículo 6 diz que quando a pessoa morre, ele hima wiro katipinata mu kwawe não conhece nada kanzuela hatetu e nem sabe o que está acontecendo com as pessoas que estão em vida. nikayabwe nzuela variari vaizuzi hala direka variari vatwale lelo akanle hai Não me esquecer do livro de Jó, capítulo 7, verso 10. nihidia la kelivuru ya Yobi capítulo 7 7, verso 7 10. versículo 10 Diz que quando a pessoa morre, ele hima wiro katipinata mu kwawe não sabe onde vivia, kanzuela neva kalawe nem a sua família, namuzyawe não conhece ninguém, kalinzuela hatantu porque já morreu. yeno kala wiro hokwa Morreu. ohokwa paigamo hokwa asinaka Este é o evangelho que muitos não estão a acreditar, enati habari yo mwene wa wiri mo tanjena na binyaya porque não conhecem estas verdades. o kala wira kazuwele ike kaiza Onde é que o inimigo está a enganar? timwe mo satana yeno no kwehere wa woto O takanjene inimigo está a enganar o seguinte: yeno na woto taza quando percebe-se ukatatu wa que hanzuwelaya algumas pessoas vêm sonhando com seus familiares, afan wa kurupa kiano heria amuzia ya kinako aqueles que já perderam a vida, yala kwiye e se esquecem de uma coisa, yena mimi yele timo de acordo com o livro de Coríntios, italakele pale liburu ya Korinti os anjos caídos malaika le amonde ni satana ainda estão entre nós, arrivari yali vihuvana não utika la aqui gereza na igreja, kahin gereza mu mas no mundo, masivari yali volumentu enganando aqueles que são chamados filhos de Deus. ya woto taka atuyana kalle amulokoni mamanene E ni quando você vem dormindo e logo sonha com o seu familiar que já perdeu a vida, tonyuma rwa rupaka kiyallo hera muzinyo okwiye que fala com você, ala mulakani nyuo não é o seu familiar, owo kahiyo muzinyo lokwiye é o espírito maligno de Satanás mlaikani monde ni satana para induzir você ao erro. ni mpele uwetiani nyungo makalele ni mowoto ta Você acreditar na imortalidade numa abiniki wira pina atamukamkwa para que você deixe de acreditar a verdade de Deus. wira nyungo ngiye wamini mazu ankuma mwana wa manene nyungo Quando a pessoa morre, morre. inatamu ashinaka afaru ohoka Acredite nestas verdades. mwamini ke kayezo A outra verdade que Cristo disse que seria pregado, tikina kuto kristo hinya wira ya rola leiwa depois viria ao fim, wira numaloreka omala é a wolume verdade do batismo. yena ya lamula mahawa ebatism Muita gente hoje acredita atwenchene lelo mara no namini batismo. wira ebatism yokala ti Mas que batismo é este? mas ebatism shen ye O kalle batismo que se leva água no copo ebatism yela ngusho mazi ngoponi e é colocado na cabeça kia heliwa mamuruva e diz que já foi batizado. wira voni mobatiziwa bo E alguns fazem outro cenário, impor mão na cabeça akina kuhia yeyo ni hela matata mamuruva e diz que já foi mabatiziwa batizado. wira bo mobatiziwa E bo outros dão porrada akina kwa ambahala e atuma diz que você já completou seu batismo. wira bo ebatism ni o malela E bo outros diz salta fogo akina kwira tupemo rowo e é batizado. molika do mobatiziwa Mas o que a Bíblia fala desta verdade? maji biblia ena onihimeni mahaweke kaye abatism No livro de Efésios, capítulo 4, verso 5, livro de Efésio capítulo 4 versículo 5 diz que só há
Imewira epatismo elivo fora moza pahi. Um só Senhor Ipia moza pahi. e uma só fé. Iwamini moza pahi. Um só Senhor Cristo. Cristo. Puyaya. Fé que você acredita nele. Wamini wewe ni mninyu ira mamini kiyo.